A situação das ciências humanas perante as demais ciências é especial. É especial por quê? Primeiro, porque o homem como objeto científico surgiu apenas no século XIX, e isso o autor Michel Foucault trabalha na sua obra As Palavras e as Coisas. O homem é uma novidade para a ciência, é totalmente atual diante das demais ciências, como a matemática, que vem desde os gregos antigos, e como as ciências naturais, que vem desde a Revolução Científica Moderna. Até esse período, tudo o que dizia respeito ao ser humano era estudado pela filosofia, e é somente no século XIX que essa nova área do conhecimento, chamada de ciências humanas, ela começa a ganhar seu corpo. Lembrando que a primeira grande revolução que ocorre na ciência se dá a partir do século XVI, século XVII, com a Revolução Científica Moderna, onde por meio dela surgem as ciências naturais, a física, a química, a biologia. Lembrando que a matemática é uma construção mental que vem desde os gregos. Ela existe ainda no período pré-socrático, com Tales, Pitágoras e outros autores. E as ciências humanas, até o século XIX, tudo que dizia respeito a elas ainda era estudado pela filosofia. Portanto, somente no século XIX, por meio do positivismo, é que há esse rompimento das ciências humanas com a filosofia. Em segundo lugar, as ciências humanas são especiais porque elas surgiram depois que as ciências matemáticas e as ciências naturais já estavam constituídas. E essas ciências, a matemática e as naturais, já haviam definido a ideia de cientificidade, o significado da ciência, elas já haviam definido um método científico, e desta forma, quando as humanas surgem no século XIX, com exceção, claro, da economia, que é do século XVIII, as demais ciências humanas surgem a partir do século XIX, elas tiveram que imitar o método das ciências naturais. O grande problema posto no período era qual método vamos utilizar para criar novos saberes. Diante disso, as humanas decidiram então copiar e imitar o método das ciências naturais, que era chamado de método indutivista experimental, que é o famoso método tecnicista, mecanicista, que vem desde Descartes com a ideia do mecanicismo, desde Francis Bacon com a ideia do indutivismo, e se consolida a partir do século XVII, século XVIII, com a física, com a química e com a biologia. Já que as ciências humanas imitaram o método das naturais, o homem se tornou um objeto matematizável e experimentável, assim como eram os objetos das naturais. Só que aqui, claro, a grande diferença é que o homem é diferente de objetos das ciências naturais, da natureza. O homem é um ser livre, por exemplo. Como tratar o homem de forma matematizável e experimentável? Como tratar o homem como uma coisa? Essa é a grande questão posta no período. E é justamente desta forma que se constitui o positivismo. É por meio do positivismo do século XIX, criado inicialmente por Augusto Comte e depois desenvolvido por demais ciências, demais autores, é que a ciência passa a ser aquilo que é o dado, o fato, o observável, o mensurável, o empírico. Tudo aquilo que escapa ao dado, ao fato, não é científico. E o positivismo, então, ele constitui o surgimento, ele ajuda a constituição do surgimento dessas ciências humanas no período por meio dessa ideia do dado, do empírico, do fato. O positivismo existe até hoje e ele é uma das grandes teorias que embasam a ciência, o caráter científico, o caráter de cientificidade e mesmo a questão metodológica da ciência. Porém, no século XX, o positivismo foi duramente criticado por diversas teorias. Entre elas, nós temos a teoria do falsificacionismo de Karl Popper. Popper, então, não aceita o indutivismo, o método indutivista dos modernos, e o paradigma positivista dos modernos, pois ele defende o método e o paradigma falsificacionista. O paradigma falsificacionista tem como método o método hipotético dedutivo, que vai contra a ideia do indutivismo, defendendo assim a ideia de que a ciência é falível,
e não infalível como defendiam os positivistas. Enfim, podemos resumir a ideia da história da ciência da seguinte forma. A ciência e a filosofia surgiram na Grécia Antiga, no século VI a.C., quando há o rompimento com um mito. Então, quando há a passagem do mito para o logos, há o surgimento da filosofia e da ciência, pois os primeiros grandes filósofos eram filósofos da physis, os chamados pré-socráticos. Eles buscavam a arqué, a origem das coisas. Desta forma, eles eram filósofos. Destaque aqui para Tales de Mileto, Demócrito, Leucipo, Pitágoras e demais autores do período. A ciência, então, ela surge nesse período, a filosofia da mesma forma, e até o século XVII, século XVI para o século XVII, a ciência foi constituída por um paradigma metafísico. Diante desse período todo, a ciência era vista a partir da metafísica, pois, para os gregos, ciência nada mais é do que a busca do universal no particular, a busca da unidade na multiplicidade. E isso permaneceu no período medieval. Já na ciência moderna, no período moderno, a partir da Revolução Científica Moderna, nós temos o rompimento das ciências naturais com a filosofia. Então nós já vimos que a matemática, ela existe desde os gregos. As ciências naturais, a saber, a física, a química e a biologia, nesta ordem, surgiram a partir da Revolução Científica Moderna, do século XVII, século XVIII, início do século XIX. E é somente no século XIX que as ciências humanas começam a se construir, a se constituir. E desta forma, elas acabam imitando o método das ciências naturais, pois era o único método científico existente. O grande problema que elas tiveram foi justamente esse. Então nós queremos nos separar da filosofia, porém qual método a gente vai utilizar? Desta forma elas decidiram então, essas ciências que surgem no período, decidiram imitar o método das ciências naturais, que é o método experimental indutivista, e isso foi conquistado pelo positivismo. Então o grande marco das ciências naturais é a Revolução Científica Moderna. E o grande marco das ciências humanas no século XIX é o positivismo. A partir dessa ideia do positivismo, que defende que a ciência é o fato, o dado empírico, o observável, o mensurável, nós temos a ideia da verificabilidade das ciências. E além disso, nós temos também a ideia de que todas as ciências que surgem no período, elas têm esses traços positivistas. Então nós temos no período a psicologia positivista, a sociologia positivista, a história positivista, o direito positivista, a antropologia positivista e todas as demais ciências que surgem nesse período, se desenvolvem no final do século XIX e se consolidam no século XX, elas têm traços positivistas. Mas lembrando que o século XX, basicamente todo ele, filosoficamente falando, é uma reação ao positivismo. Exemplo para o falsificacionismo de Popper, ou para a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn. Diante da visão mecanicista e cientificista do mundo, será que Deus ainda tem espaço? Você acredita em Deus? Se sim, você acredita num Deus transcendente ou imanente? Ele está de forma transcendente ao mundo, ele transcende o mundo, ou ele é o próprio mundo, ele é imanente ao mundo, ao universo, a todas as coisas? Vamos pensar agora uma espécie de espectro de probabilidade a partir da obra Deus, um Delírio, de Dawkins, uma espécie de linha, uma espécie de régua, onde nós saímos do número 1 ao número 7. O número 1 é o teísta convicto, é aquele que acredita totalmente em Deus. E o número 7 é o ateu convicto, aquele que nega a existência de Deus 100%. Então nós temos de um lado o teísta, o que acredita em Deus, e de outro lado o ateu. Entre o 1 e o 7 há vários números, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que são espectros de probabilidade da existência de Deus. Passamos à análise desse espectro agora e peço para você, no momento que estamos falando sobre estes números de 1 a 7, se classificar, pensar qual número você é. O número 1 é o teísta convicto, probabilidade de 100% de que Deus existe. Diz ele, eu não acredito, eu sei. Já o número 2 é o teísta de fato, tem probabilidade muito alta, mas que não chega a 100%. Diz ele, não tenho como saber com certeza, mas acredito fortemente em Deus e levo minha vida na pressuposição de que Ele está lá. O número 3, tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao teísmo. Maior que 50%, mas não muito alta. Diz ele, tenho muitas incertezas, mas estou inclinado a acreditar em Deus. O número 4,
Agnóstico completamente imparcial. Tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao ateísmo. É inferior a 50%, mas não muito baixa. Diz ele: não sei se Deus existe, mas estou inclinado a não acreditar. O número 6 é o ateu de fato. Ele tem probabilidade muito baixa, mas que não chega a zero. Diz ele: não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e levo minha vida na pressuposição de que ele não está lá. E o 7 é o ateu convicto, que tem a seguinte frase: sei que Deus não existe com a mesma convicção que Jung sabe que ele existe. Portanto, nós temos então nesse espectro, nesta régua, o número 1, que é o teísta convicto, acredita 100% em Deus. O 7, que é o ateísta, né, que desconsidera a existência de Deus, ele tem certeza que Deus não existe. O meio termo disso, 50%, é o agnóstico. Entre o 1 e o 50%, entre o 1 e o 4, nós temos então o 2 e o 3. O 2 ele se aproxima mais da crença, o 3 mais do meio, mas com uma tendência ao teísmo. Depois disso, o 5 e o 6 da mesma forma, eles se aproximam mais do ateísmo, mas com uma tendência de se aproximar também, o 5, por exemplo, do agnóstico. O 6, por outro lado, ele se afasta um pouco do agnóstico e se aproxima mais do ateísmo. Essa é a grande questão que nós podemos fazer. Você acha que Deus existe ou não? Se você tem certeza que ele existe ou que ele não existe, então você está nos dois polos opostos. Já se você tem dúvidas, você pode pensar qual número está entre o 2 e o 6. Um dos grandes problemas em acreditar em Deus é acreditar no Deus das lacunas. O que significa isso? Deus das lacunas nada mais é do que a explicação daquilo que não conseguimos dar uma resposta. Então nós temos certos mistérios no universo até hoje e há certas perguntas que não têm resposta. Há certas perguntas com lacunas. Aí nós colocamos Deus. Não temos como explicar algo? Bom, Deus deve existir para que isso possa fazer sentido. Toda vez que a ciência avança e consegue dar explicações sobre o mundo, que antigamente não conseguimos dar essa explicação, Deus perde espaço. Então essa visão de Deus das lacunas é totalmente problemática, pois é só esperar o avanço da ciência para assim nós deixarmos de acreditar em Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós temos que acreditar em Deus não a partir dessa ideia de Deus das lacunas. Além disso, é importante destacar também que nós estamos acostumados a pensar em Deus a partir da ideia de um Deus transcendente. Esse Deus que transcende o mundo, que está fora do mundo. É um Deus criador do mundo, mas que ele não é o mundo. O mundo é produto da sua vontade, da sua criação. Por outro lado, nós temos uma grande teoria defendida pelos modernos, que é o imanentismo. Deus imanente. O que significa isso? Deus não transcende o mundo, não está além do mundo. Deus é o próprio mundo. Deus faz parte do mundo, ele é imanente ao mundo. Um dos principais autores que defende essa teoria é Spinoza. E ele, desta forma, critica essa postura transcendentalista presente em diversas religiões conhecidas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, e defende que e Spinoza era judeu, e ele acabou entrando em choque com o judaísmo na época que ele escreveu isso, no século XVII, e ele defende justamente a ideia de que Deus é o próprio mundo, Deus é imanente ao mundo, Deus é todas as coisas. Outra questão que podemos comentar é sobre a origem do universo. Como que surgiu o universo? Uma das respostas é que deve ter existido um criador na origem, pois algo não surge do nada, segundo os filósofos gregos. Desta forma, se algo não surge do nada, deve ter existido um criador no início que deu o ponto inicial, o ponto de partida para tudo o que existe. Pensamos numa linha. Se voltarmos e buscarmos a origem de tudo, nós tentamos buscar o quê? O ponto de partida, o início de tudo. Bom, mas se pararmos no início de tudo, o que existia antes do início de tudo? Nada? Como nós já falamos, do nada não pode surgir algo. Então deve existir, por exemplo, um criador, Deus, que criou tudo. Mas o que existia antes dessa totalidade? Apenas Deus? E como que esse Deus surgiu? Então Deus, o criador, deve ser infinito. Aí, para não cairmos no regresso ao infinito, nós pensamos, bom, então ele é infinito, mas o mundo é finito e criado por ele. Ou nós podemos falar,
Bom, mas ele é o Criador, então nós precisamos do Criador do Criador. Do Criador 2 que criou o Criador 1. Mas e o Criador 2? Surgiu de que forma? Bom, aí nós pensamos o Criador 3. E aí caímos novamente no problema do regresso ao infinito. Então a grande questão que se faz é a seguinte: o universo é infinito ou o universo tem um Criador? E se tem um Criador, esse Criador, ele não foi criado por nada. E, portanto, ele é infinito. E ele criou tudo. São questões que nós podemos fazer, que não tem uma resposta, obviamente. A ciência falou isso a partir do Big Bang e tudo mais, mas essa questão continua em voga. Os cientistas hoje falam sobre a ideia do multiverso, onde há infinitos universos, não necessitando dessa forma do Criador na origem de tudo. E se há esses infinitos universos, do nada pode surgir algo. É um tanto quanto abstrato essa ideia, mas está presente no debate contemporâneo da física teórica. Sobre a origem do universo, nós podemos nos perguntar: existiu um início? E se existiu, o que existia antes desse início? Nada? Mas como do nada pode surgir algo? Então nós temos duas respostas para isso. A primeira é que o universo é infinito, não teve um início, ele sempre existiu. Só que isso é um tanto quanto abstrato para a nossa mente, a gente não consegue entender a ideia do infinito. E isso Kant, na Crítica da Razão Pura, já tinha defendido. Ideias como o infinito, ideias metafísicas, a gente não tem como conhecer, a gente pode apenas pensar, conhecer jamais. Então, a primeira resposta é sobre que o universo é infinito, nunca teve uma origem. Já a segunda resposta é que ele teve uma origem. Se teve uma origem, existe um Criador, a ideia da criação de tudo. Mas e esse Criador é infinito? Ou ele foi criado por outro Criador e assim acabamos caindo no regresso ao infinito do Criador que criou o Criador?